Oração de Abacuque 3. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, fazei-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o Santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor fez com que a luz, raios brilhantes saíam da sua mão. E ali estava o esconderijo da tua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Amém? Bonito, né? Glória a Deus. Os caminhos eternos o pertencem. A paz com todos. Cá estamos nós para mais um dedinho de prosa. E começamos com esta oração de Abacuque, irmãos. Depois vocês leiam toda a oração, tá? Eu li só esse trechinho, mas é bom a gente ler tudo, né? Esse é um tipo de versículo, irmãos, que, olha, em tantos anos, irmãos, de bancos, eu nunca ouvi esse versículo, né? Então, são versículos bonitos, né? E que abre assim a mente da gente, né? Vocês verem que no final os caminhos eternos pertencem a Ele. E nós aqui, em dissensões, querendo achar isto, querendo achar aquilo. E se os caminhos eternos pertencem a Ele, imagine então esses caminhos aqui, né, terrenos. E é muito lindo, irmãos, a obra de Deus, a criação. Eu fico assim maravilhada, irmãos. E me veio à mente esse pedacinho, né? Então eu quis ler para vocês. Para nós, né? Para nós. E estamos aqui mais uma vez agradecendo sempre a vocês, aos meus inscritos, aos meus queridos amigos virtuais, desses rincões, desses Brasis, também fora das nossas fronteiras. Estamos chegando, graças a Deus. E a gente vê que, né, como é lindo e maravilhoso todas as coisas. Muito maravilhoso, irmãos, muito mistério. E desde que o mundo é mundo, vocês podem ver, sempre foi assim. Em menor escala, porque, né, por exemplo, eu não sei a idade de vocês, só sei de duas que comenta, né, que é minha faixa etária, minha contemporânea, mas as outras eu
creio que são jovens, né? Ou bem mais jovens do que eu. E nós que acompanhamos, irmãos, tantos governos, né? Tantas coisas que já aconteceram debaixo do sol, sempre foi assim. No meio da igreja, sempre teve os escândalos, as corrupções, o abafa aqui, o abafa ali. Só que naqueles tempos as coisas eram mais fáceis, né? Poucas pessoas tinham acesso, poucas pessoas ficavam sabendo. E era mais fácil para, não diria para esconder, né, irmãos? Porque tem coisas que realmente, se você escancara, prejudica muito, né? Prejudica a ordem, prejudica os mais fracos, né? Tem gente que realmente não está preparada para os solavancos da vida, né? Tem pessoas que até hoje eu encontro irmãs da minha idade e eu acho até bonito, sabe, irmãos? A singeleza de alma delas, a pureza. E eu tenho um sobrinho, né? Marido de uma sobrinha minha. E ele falava assim: a ignorância é uma bênção. E eu ficava pensando, né? Nossa, o que será que ele fala? A ignorância é uma bênção, né? E eu demorei para cair a ficha, sabe? Demorei para cair a ficha e eu falava: como assim, né? As pessoas falam tanto mal de pessoas ignorantes, né? E ele fala que é uma bênção. Será que ele tá querendo tirar uma, né? Mas aí eu entendi o que ele quer dizer, irmãos. Não é a ignorância do não saber ler e escrever, de desconhecer, né, de não ser formado, de não ser uma pessoa culta, inteligente, mas a ignorância que ele se refere, que é uma bênção, é saber de muitas coisas, ter acesso a muitas coisas. Porque quanto mais você sabe, mais você se entristece. E se você não tiver uma força, uma resistência cultural, intelectual, espiritual, você realmente não aguenta. Então eu vou na casa de algumas irmãs, ou conheço algumas irmãs, inclusive da minha idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e elas nem imaginam, irmãos, o que é um YouTube. Vocês acreditam? O que é um Facebook? Que dirá outras coisas, né, que a gente se interessa por saber, essa mania, sei lá se é bom, se é ruim, de querer sempre aprender, de querer sempre se atualizar, né? Então não tem o que conversar com elas a não ser falar dos filhos, dos esposos, né, dos maridos e da igreja, da palavra. Não tem na casa um rádio, não tem na casa uma TV, nunca foram irmãs, tem irmãs que nunca foram a um shopping, tem irmãs que nunca se interessaram para sair aqui do bairro que elas moram, a não ser da casa para a igreja, da igreja para a casa. Conheço duas irmãos que nem em festividades da família elas vão. Tipo assim, aniversário. Às vezes, para ir num casamento foi assim com muito esforço e ficou ali meia horinha e rapou. E elas são que nem crianças, né? Não tem maldade, não tem malícia, como eu já falei, né? Então, esta ignorância é uma bênção? Não sei.
E a gente, quanto mais a gente quer, né, questionar, saber, né, como dizia o filósofo aquele, o Sócrates, só sei que nada sei. E a grande verdade é essa, só sei que nada sei. A gente sabe assim, uma notícia, você comenta, né? Mas realmente, o que realmente interessa, os mistérios, né? E as coisas, a gente não sabe nada. Então, hoje à tarde eu fiquei pensando, né, sobre isso. Esta ânsia de querer saber, de querer indagar, de querer questionar. Eu não sei, irmãos. Eu não queria chegar à conclusão que a ignorância é uma bênção, não. Eu fico imaginando aqui com meus botões, né? E eu tenho certeza que não é isso que vai importar, né? Como nós lemos ali na eternidade, para Deus, né? O Criador. Eu tenho a impressão que ele não vai ficar perguntando para ninguém ou se vai levar em conta, né, o nosso conhecimento, o nosso saber. Eu acho que não, né? O que será que vai ser levado em conta? Também não acho legal passar por aqui e ficar nessa vida que essas duas irmãs que eu conheço vivem. Mas o mais interessante é que elas não sentem falta. Elas não sentem falta de nada dessas coisas. Só que assim, eu vejo assim, o dia delas é 100% produtivo. Elas costuram, faz tricô, faz crochê, faz pão, faz bolo, faz doces, né? Levantam-se cedo, gostam de ser assim, servis, né? Adoram quando um filho pede para elas fazer alguma coisa gostosa, porque às vezes as esposas hoje em dia modernas, né, não quer saber de fazer nada. E aí a gente chega lá e elas mostram com maior carinho, né, alguma coisa que elas fizeram. É pro meu filho, porque... Mas não falando mal, tá? Elas não falam mal, não, elas não julgam. Ele gostava tanto desse prato, ele gostava tanto desse biscoitinho, ele gostava tanto desse bolo, né? Então eu fiz para ele. E elas falam com tanto carinho, né? Com tanto amor, como se só elas realmente no mundo são capazes de fazer aquele prato. Eu acho bonito, sabe? Eu acho bonito, porque elas se encantam com as pequenas coisas, né? Do dia a dia. O fato delas darem aquele prato, aquele filho levar, para elas já é uma grande alegria, um contentamento, né? E elas gostam de falar assim dos netos e mostrar as fotos dos netos. Aí eu venho embora e eu falo, mas elas não têm vida própria, né? Elas não falaram nada delas. Elas falaram dos filhos, dos netos, e mostrou as fotos e quer que você veja, olha como tá lindo, e olha como já tá falando, e olha isto, e olha aquilo. Aí eu falo, será que eu tô errada, né? Eu não sou que nem elas, né? Não sou prendada que nem elas. Faço as minhas coisas, não vou dizer que eu não faço, né? Também faço minhas coisas, gosto de fazer. Mas eu gosto assim também de me dedicar às coisas para mim, né? De aprender, de fazer as coisas que me agrada. Elas me deixam um pouco culpada, sabia, irmãos? Elas me deixam meia cabreira, sabe?
Mas eu acho legal ficar ali com elas, não sempre, tá? Também não vou dizer para vocês que é uma das minhas casas preferidas para ir, não, e nem para conversar, porque é aquilo ali, sabe? Só enaltecendo o outro, só falando do outro, só falando, viu ontem, não falam nada delas. E eu fico perguntando, né? Elas passam assim, nem nada. Não existe uma troca que possa dizer assim, sabe? Que nem a gente conversando, duas amigas, né? Eu gosto do azul, ah, não, eu gosto do amarelo, né? Ah, eu tô pensando de fazer isso, de fazer aquilo. Ah, eu fui em tal lugar. Ah, eu gostei ou não gostei, né? Eu não sei. Eu não sei se é quem tá certa, quem tá errada. Acho que não tem, né? Então, era isso, irmãos, que eu fiquei pensando hoje à tarde. Se a ignorância é uma bênção, ou se o buscar, o querer aprender é o errado. Eu particularmente, não estou julgando, mas eu acho assim que a vida delas é muito monótona, né? E eu acho que aí é que está a beleza do mundo, a beleza de cada um ser o que é, né? E aí eu vejo elas ali naquele quadrilátero delas, né? E aí eu vejo, inclusive aqui, né, nos comentários, irmãs que trabalham, que levantam cedo, que têm que enfrentar o dia a dia, né? Ônibus, condução, sabe-se lá o trabalho, se é um trabalho fácil, se é um trabalho pesado, né? E, e como essas irmãs talvez até gostaria, né, de ficar em casa, naquele quadrilátero ali, em paz, né? E não tem essa oportunidade. E essas irmãs, 70 e poucos anos, sempre ali. Gostam de falar, são viúvas, né? Gostam de falar algumas coisas dos esposos, mas sempre exaltando o lado bom deles, né? Até isso, irmãos, elas não falam, não têm coragem de falar absolutamente nada. Dão uma risadinha, sempre tem, né, irmã? Sempre, aí eu falo, né, meu jeito, brincalhão. Aí eu falo, nossa, irmã, mas ele era tão uma bênção assim, né? Um santo assim. Você, eu sei que você é uma bênção, que você é uma pessoa de paz, uma pessoa de calma, mas não é possível que durante tantos anos vocês não tiveram problemas, né? Não que eu tô bisbilhotando a vida dela, né? Ela não precisa nem falar. Aí ela dá uma risadinha, um sorriso. É, irmã, sempre tem, né? Sempre tem os problemas. Mas a gente seguiu em frente, né? Eu acho bonito isso daí, sabia, irmãos? Eu acho que foi o tempo, né, que elas viveram, porque foi um tempo que não podia se falar tanta coisa, não, sabe? Não podia, não. Para os irmãos terem uma ideia, vocês, os mais jovens, a mulher antigamente não podia votar. Para vocês terem uma ideia, a mulher não tinha CPF. O CPF, quando precisava, era o do marido. Depois que cada um teve seu CPF, até crianças agora, né, já tem, tira o seu CPF. Mas antigamente não, irmãos, era aquela vidinha ali mesmo. Marido levantava, ia para o trabalho e a esposa ficava em casa, né? Foram tempos muito difíceis. Muitas tinham que puxar água, fazer pão, levantar cedo. Então, o dia delas era muito preenchido com as tarefas, né? Mas hoje os tempos estão mais práticos, né? Elas podiam
sei lá, gozar mais, né? Ficar mais. Mas não. Continuam naquela balada, continuam naquela vida. E jogo para vocês essa questão, né? A ignorância é uma bênção? Nós que somos assim mais atirados, mais atiradas, né?